Olá, boa noite, como vai minha gente, tudo bem? Meu nome é Télia Rúbia, sou médica neurologista, atuando atualmente em Barreiras, Bahia e na cidade de São Paulo, ok? E hoje nós vamos falar, eu vou apresentar um assunto, hoje nós vamos falar sobre saúde, o que significa saúde, né? A saúde, quando a gente está saudável, é só o corpo que está saudável ou tem algo mais? Ou a gente tem que falar da alma e do espírito, né? Que é o conjunto completo para a gente falar que nós estamos com saúde, certo? E é claro, para falar de saúde, a gente tem que falar do adoecimento também, né? De onde vem a doença, por que ela acontece, o que significa, de que formas que ela vem e se a doença é só no corpo, né? Será que é só no corpo mesmo a doença? Então, muito bem. Talvez eu não consiga falar tudo hoje e aí a gente divida o assunto em mais vídeos, ok? Então, veja bem, o que é saúde, né? O que significa saúde? Nós não podemos falar só no corpo, a gente só representa o corpo, quer dizer, nós somos só o corpo. Qual é a minha identidade? A minha identidade é só o corpo ou eu sou mais do que o corpo? Muitas vezes as pessoas se identificam pelo corpo que ela tem, pelos defeitos no corpo, pelas dificuldades do corpo, pelas qualidades do corpo, etc. Será que eu sou isso mesmo? Só isso, né? Minha identidade está toda relacionada ao meu corpo, quer dizer, se o meu corpo ficar ruim, né, e eu não posso fazer mais nada que o corpo fazia antes muito bem, eu perco as funções desse corpo, então eu deixo de existir? Será? Né? Então, a saúde é tão complexa como nós somos. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, certo? Então, o corpo nada mais é do que a nossa morada, onde nosso espírito e nossa alma habitam, né? E aí eu vou falar com vocês, desculpa de novo, pedir licença para as pessoas que não acreditam nisso, infelizmente a boca fala que o coração tá cheio e eu não consigo entender mais minha vida e nem tudo aquilo que eu identifico meus conceitos sem Deus, porque eu já me confundi com Ele, eu já não separo Ele de mim, tá certo? Então o que acontece? Esse corpo é apenas a morada. A nossa identidade humana, ela está toda confinada à alma, né? A alma está na minha identidade humana. Então, o que está lá? Tá todas as coisas boas, né? Tudo aquilo que Deus criou como bom, né? Que Ele criou perfeito, está na minha alma. Então, além de ter tudo de bom, está também todos os frutos dos nossos pecados ou das escolhas mal feitas que a gente faz. Então, quais que são os nossos, né, o fruto disso? A raiva, as tendências, os vícios, toda forma de disfunção que não consegue me trazer a plenitude. O que é a plenitude? Nada falta. Então, tudo que nós temos de ruim está lá na alma e tudo que nós temos de bom também está na alma. Então, é nossa identidade humana, né? A alma, muitas vezes a Bíblia chama de carne, né? O que é a carne, né? Quando Jesus Cristo fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nada mais é do que a alma, não é o corpo. O povo acha que é o corpo, mas não é o corpo, entendeu? E nós temos também o espírito. O que é o espírito? É a semente do divino que está em nós. Quer dizer, em Gênesis está que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E ele colocou a semente dele. Então, quando Cristo fala que não vai ter a morte eterna, é justamente a morte da semente do divino que está em nós, né? Então, por que a gente, essa questão de céu, inferno e purgatório, não é um lugar, ele é um estado de alma, né? Não é um lugar físico, é um estado de alma, que a gente já começa em vida. Então, céu é um estado de absoluta intimidade com Deus, né? Então, céu é gozar a Deus, tá? Com Ele a gente sente a plenitude de nada faltar. É o que nos dá alegria. Inferno é nada mais do que a ausência completa de Deus.
né? Não tem Deus. Por isso que o espírito morre. Porque enquanto nós tivermos a semente do divino em nós, né? A semente do espírito em nós, obviamente nós vamos sentir Deus. Então nós não vamos sentir a dor do inferno. Isso acontece quando o espírito morre, né? O espírito de Deus, a semente do divino em nós, morre. Tá certo? E o meio termo que o povo chama aí de purgatório seria esse meio termo que a maioria vive aí. Quando a gente morre, em tese, né, a gente amplifica esses estados, né? Então eu não posso entender a saúde. Se eu tratar só do corpo, eu vou tratar a consequência, né? Então, e não aquilo que nós somos, não vai adiantar. Então é como se fosse assim, a doença nada mais é a manifestação no corpo de uma ferida que está a nível inconsciente. O inconsciente, ele quer se manifestar. Então, imagine você, né? Se eu pudesse representar, eu vou representar aqui para vocês aquilo que é a nossa razão, o que os nossos sentidos alcançam, tá? Então, eu vou ter uma folha inteira aqui e eu vou representar aqui a nossa razão, tá? Então, faça de conta que essa folha inteira, ok? Essa folha, tá vendo? Ela é o inconsciente, um A4, tá vendo? Uma folha desse tamanho, tá? E eu represento aqui para vocês a nossa parte racional, é só esse pinguinho. Todo o resto aqui é nosso inconsciente. E a gente não tem acesso a esse conteúdo, imagine só vocês. É um conteúdo imenso que representa a nossa alma e nós não temos acesso direto, mesmo porque a gente não aguentaria, né? Se a gente desse de cara com tudo que a gente é, todas as nossas misérias, não aguentaria. Gente, é tanta sujeira, é tanta sujeira, é tanta sujeira, que só não é infinito porque nós somos finitos, nós não somos deuses, senão seria infinito, tá? Então, o que acontece? Toda ferida que nos machuca está ali a nível inconsciente, sob alta pressão, como uma panela de pressão. E ela tem que sair de alguma maneira. Essa pressão vai ter que sair. E você tem válvulas de escape, igual a panela de pressão, certo? Então, o que acontece? Os sonhos. Os sonhos é uma forma do inconsciente se manifestar, né? Então, à noite, durante os sonhos, o cérebro, né, ele reorganiza essas informações junto ao inconsciente, justamente para se tornar mais palatável. Então, ele pode endossar conclusões ruins, verdades ruins que eu montei, como também pode fazer com que eu cure essas feridas que está a nível inconsciente, tá certo? Então, outra forma desse inconsciente se manifestar, outra válvula que ele usa, por exemplo, segundo os psicólogos, né, e isso tem muita razão, são os atos falhos, né? Então, por exemplo, o que é ato falho? Eu penso em ligar para uma pessoa e ligo para o outro, né? Isso é um ato falho, é um jeito do inconsciente se manifestar. Outro jeito do inconsciente se manifestar é as doenças. Então, a doença é a manifestação no corpo de uma ferida que está a nível inconsciente. Então, o nosso corpo é um papel onde o inconsciente escreve, ele está se comunicando conosco. Então, começa com pequenas alterações e depois, se você não vai dar um jeito de digerir tudo aquilo, essa pressão vai ficando cada vez maior, né? Até virar uma alteração no corpo que é estratosférica e pode, inclusive, levar à morte, né? O ser humano, ele nasceu vocacionado para amar, certo? Então, ele busca amar e ser amado. O dia que o inconsciente chegar à conclusão de que não é possível ele ser amado, ele decreta a autodestruição. Ele não suporta isso, de jeito nenhum, tá? Então, se ele chegar a essa verdade, ele quer acabar com a sua própria vida, porque ele não consegue suportar conviver com o fato de acreditar que ele não é capaz de ser amado, tá? E a busca constante do inconsciente é justamente nisso. E isso
vai provocando os adoecimentos de várias maneiras, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma criança para ilustrar um pouco melhor. Uma criança é um inconsciente aberto, né? Então, se você pegar bem, ela vira e fala assim, tem um irmãozinho que dá catapora. Aí, logo a mãe vai lá, vai dar carinho, vai dar amor, vai dar sopinha, vai dar isso, vai dar carinho. E aí o outro que não tem catapora tá louco para pegar catapora também, porque afinal de contas a catapora traz amor. Afinal de contas, meu irmão tá sendo amado. Eu quero esse amor, certo? Então, se a mulher tá lá e ela tem, ela dá um câncer, né? E o marido tratava ela muito mal, depois do câncer o marido começa a ter mais condescendência com ela. Nossa, pro inconsciente esse câncer é o máximo, porque ele me permite ser amado. Então, o inconsciente é assim. Ele tem o raciocínio de uma criança. Ele é infantil, né? Então, a gente tem que separar as coisas. Todo o meu livro de normas e condutas, né, tá no racional, ele não tá no inconsciente. Então, por isso que é possível. Ai, doutora, como que eu vou querer uma doença? Você tá doida? Não, inconscientemente a gente quer sim a doença, porque ela nos traz um ganho secundário, ela nos traz a atenção dos outros e tudo mais. Então, isso é só para dar uma ilustrada, né? Aí o corpo, ele vai traduzindo todos esses efeitos. Eu tenho uma outra analogia que eu costumo usar muito aqui no consultório. O corpo, né, a doença, nada mais é do que a luzinha que acende, se a gente puder comparar nós com um carro, é a luzinha que acende no painel do carro dizendo quanto que nós estamos ruim ou não. Né? Então, quando acende aquela luzinha, opa, tem alguma coisa errada a nível inconsciente, certo? Quando você vai ao médico, você está pedindo para o médico, fala para o médico, etc. E o médico, o que ele vai fazer? Ele vai apagar a luzinha, mas ele não vai entrar no motor. Isso aí só você pode fazer, né? Porque é um caminho pessoal intransferível com outras pessoas ajudando, inclusive Deus iluminando, né? Mas tem que ter uma decisão primeiro. Tá? Então, muito bem. Aí, o que acontece? A doença nada mais é, além de ser a manifestação no corpo, né? Se tem uma palavra que resume a doença, essa palavra é a mágoa. Se tem uma palavra que resume o perdão, né? Que resume a cura, essa palavra é o perdão. Não existe, então, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, cura sem perdão, certo? Então agora a gente já sabe o que é a doença, né? O porquê que acontece esse mecanismo da doença, né? Então se é mágoa, né, e eu não sei qual é, como que eu faço então? De que maneira eu posso acessar esse conteúdo? De que maneira, se mágoa é perdão, como que eu posso perdoar? Tem gente que chega aqui e fala assim, olha, doutora, eu não consigo perdoar. Eu falei, não, senhor, você não quer perdoar, porque o perdão é um dom divino, não é humano. Então, para você perdoar, você tem que decidir pelo perdão. E depois que isso acontece, obviamente, isso é rápido. E aí a cura vai se fazendo, né? Então, o adoecimento, ele vai justamente se traduzindo nisso e nós vamos acumulando essas mágoas. Vamos reafirmando essas mágoas, vamos concluindo coisas erradas sobre as pessoas, sobre as intenções dela, porque afinal de contas nós somos Deus, né? A gente julga tudo, a gente está no coração das pessoas, a gente sabe as intenções dela, a gente acha que está sempre dando mais do que recebe, então nós somos muito rápidos para julgar, porque nós somos deuses. Quando fala assim, a doença é fruto do pecado, né? Aí o povo fala, que coisa, isso é coisa de igreja, que não sei o que, né? É simples, gente, é simples. Quando fala lá, o ser humano nasceu no pecado original, né? Eu acho engraçado quando eles falam assim, que, abrindo parênteses, coitadinha daquela criança, como que ela pode merecer isso? Morrer gente pequena não fez nada. Gente, quem é nenenzinha e pequenininha é o corpo, né? A alma não.
A alma não é pequenininha, não. Já é um livro escrito e muito escrito, porque a gente começa já na concepção. Então, o que acontece? Na concepção, na hora que Deus nos faz perfeitos, ali a gente já vira as costas para Ele e já quer escolher o que nós vamos herdar, aquilo que é importante, aquilo que é certo, bom e ruim nos nossos antepassados. A gente já escolhe imediatamente o que a gente vai herdar, certo? Então, muito bem, isso se chama pecado original. Qual é o pecado original? A autossuficiência. Eu me basto. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Perguntar para Deus por quê? Eu vou acabar meu casamento. Perguntou para Deus? Não. Eu vou fazer medicina. Perguntou para Deus? Não. Eu vou falar aquilo e aquilo outro para o meu marido, para minha esposa. Perguntou para Deus? Não. Né? Eu não pergunto nada. Nada. Aí dá tudo errado, né? Óbvio, dá tudo errado. Porque Deus nos deu a vida, não satisfeito, Ele nos deu um manual de instrução de como usá-la de maneira adequada. Aí a gente faz tudo errado, né? A gente não faz nada do que Ele manda, porque eu quero fazer eu. Já viu a criança? Quando você fala assim, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Aí você vai fazer... Não, é eu. Não sei com o filho de vocês, mas com o meu já aconteceu. Entendeu? Isso nada mais é do que o pecado original, gente. Acontece uma coisa na família, um rompimento, uma catástrofe, a mãe chora, pensa uma coisa lá, estapafúrdia durante a geração, tá um menino lá, eu não sou amado, que não sei o que, tererê, tetetê, por causa disso, daquilo, então eu decido isso e aquilo. Isso já é o pecado original. Porque o que é os 10 mandamentos, né? Já me disseram uma vez, uma pessoa que é ateu, disse pra mim assim, não, os 10 mandamentos, se uma sociedade conseguisse seguir os 10 mandamentos, seria uma sociedade top de linha. Tá. Então segue. Segue os 10 mandamentos. Vai lá você ver se você consegue. Né? Então, o que acontece? Por que é original? Porque a partir dos 10 mandamentos, eles são humanamente impossíveis de ser seguidos. Humanamente impossíveis. Então, para que servem os 10 mandamentos, então? É para eu olhar para ele como um espelho, eu olho, certo? Eu olho como um espelho e eu vejo quanto que eu estou permitindo Deus seguir os 10 mandamentos em mim, porque eu não consigo seguir. Não adianta eu me propor, só vou me sentir fracassado, frustrado, cocô do cavalo bandido, né? Porque é assim que os pacientes falam, eu falo desse jeito mesmo para me aproximar, porque eu sou humana como qualquer outro, eu não vou me colocar aqui como perfeita. E aí o que acontece? Né? Acontecendo isso, quando eu me basto, eu sou suficiente para mim, então eu vou fazer tudo. Quando eu vou fazer, eu peco contra todos os outros mandamentos. Por isso que é pecado original, ele dá origem a todos os outros pecados. Doutora, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fico desejando a mulher do próximo. E quem falou, gente? Pelo amor de Deus, vai destrinchar esses mandamentos para você ver. A gente peca milhares de vezes por dia com os 10 mandamentos. Quando eu dirijo rápido, eu estou pecando contra o quinto, porque eu estou me matando. Quando eu como demais, eu peco contra o quinto. Quando eu bebo demais, eu peco contra o quinto. Quando eu acho uma coisa e não procuro o dono, eu estou pecando contra o sétimo, que não roubarás. Entendeu? Então a gente peca infinitas vezes. Nossa Senhora, nós somos ruins demais, gente. Nós somos ruins demais. Né? Então, assim, acaba que esse modo de vida, né, que isso começou de mais simbólico, não, para mim não interessa, o que vale é a mensagem, tá? Desculpa, de novo eu peço licença para quem não acredita, tá bem? É a forma como eu vejo a vida, vocês interpretam isso da maneira que melhor for para vocês. Então, o que acontece? Adão e Eva, foi dado o paraíso, Deus fez a imagem e semelhança de Deus, etc. Lindo, maravilhoso.
E aí falou assim, ó, você só não come o fruto daquela árvore. Qual era a árvore? O fruto do conhecimento entre bem e o mal. Né? Aí veio a serpente, toda feliz e contente. Chegou lá perto de Eva, né? Porque, gente, abrindo outro parênteses. As mulheres são bem mais astutas. Então, se ninguém se perguntou ainda por que a serpente quis seduzir primeiro Eva e não Adão. Por quê? Porque, na verdade, ela sabia que se a serpente convencesse Eva, Adão estava no papo, né? Então, nós mulheres temos uma grande responsabilidade, né? E aí, o que acontece? Ela foi lá e falou, olha, Deus não quer que você coma o fruto dessa árvore, sabe por quê? Ele não quer que vocês sejam deuses como ele. Isso aqui vai dar o conhecimento para vocês de tudo, vocês vão poder julgar tudo. Aí a Eva ficou seduzida, foi lá e comeu o fruto. E aí o que aconteceu? Ela começou a querer discernir, junto com Adão, o que era certo, errado, bom e ruim. Aí cada um tem seu livro de normas e condutas, né, minha gente? O problema é que cada pessoa no mundo tem o seu conceito de certo, errado, bom e ruim. Aí quando o meu certo, errado, bom e ruim choca com o do outro, aí dá problema, né? A gente é rápido demais para julgar por conta disso. Por conta desse mesmo fruto, a gente tende a achar, a gente se acha, né? Se dá alguma coisa errada, não fui eu, foi culpa do meu marido, foi culpa das circunstâncias. Nunca eu, né? Nunca sou eu o responsável pelo que me acontece. É a vítima. Aí o que acontece? A gente estraga tudo. Começa a ficar magoado. Porque, claro, eu sempre tô achando que eu dou mais do que eu recebo. Né? Eu não tenho paciência de ver o referencial do outro, eu quero ver o meu referencial. Eu analiso a atitude das pessoas segundo o meu referencial. E, obviamente, o que acontece? Em última análise, uma coisa levando a outra leva à doença. Então, a doença é fruto do quê? Do pecado. Qual o primeiro original? A autossuficiência. O que é a autossuficiência? Querer saber e decidir o que é certo, errado, bom e ruim para mim e para os outros. E aí a gente estraga tudo. Estragamos todo o plano de Deus. Quer dizer, ele deu a vida, não satisfeito, ele deu uma nova instrução. Nós não seguimos uma nova instrução, ficamos fazendo de conta que somos deuses, estragamos tudo, aí dá essa lenha que tá aí, toda forma de disfunção possível e inimaginável, né? A doença é uma delas, guerra, fome, etc, que eu não vou entrar em questão agora. E aí quando morre uma criança, quando tem uma guerra, quando tem fome, o povo fica revoltado. Que Deus é esse? Que Deus é esse que simplesmente permite uma coisa dessa? Eu não acredito em Deus, não. Meu filho falou outro dia comigo. Eu não acredito em Deus, não. Deixar eu sofrer dessa maneira, que eu não acredito em Deus. Engraçado. Meu filho vai lá e fala, olha, não põe o dedinho aí na vela, na chama da vela, não, que você vai se queimar. Aí ele vai e continua insistindo. Uma hora eu falo, eu vou deixar, só para ele ver que eu tenho razão. Aí eu vou lá e permito, não é vontade minha, eu permito que ele vá lá e coloque o dedinho na chama. Aí ele queima, eu falei, não te disse? Eu, nesse momento, quis que ele queimasse o dedo? Não, eu permiti que ele queimasse o dedo com um propósito maior. E não foi falta de desamor. Então, coisa ruim não vem de Deus, minha gente. Não adianta jogar a culpa nas costas dele, não. Eu faço tudo errado, não faço nada que ele manda. Aí tô num sofrimento danado, ainda culpo ele pelo meu sofrimento, que ele tem que vir aqui arrumar a bagunça que eu fiz. Quer dizer, meu filho vai lá, vai mexer no leite, não mexe não que você vai entornar. Ele entorna no chão e eu tenho que ir lá arrumar, pegar e limpar tudo que ele fez. E se eu não fizer, eu ainda sou culpada pelo sofrimento dele? Eu vou te falar uma coisa, viu, gente? E isso me inclui também. Eu não sei como é que Deus tem paciência com a gente. Porque eu não teria, não. Eu tenho hora que eu vi, me tira de mim que nem eu tô me aguentando.
né? A gente estraga, adoece filho, adoece mãe, a gente tem doenças, morre de câncer, morre de acidente, que não sei o que. E a culpa é de Deus, porque já que é Deus, ele gosta, por que ele tá permitindo isso? Ele seria um péssimo pai, né? Dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Fazer todo mundo ficar mimado. Lindo isso. E depois eu falo, não acredito em Deus, não. Não, ele não deu o que eu queria, quer dizer, seja feita a sua vontade, viu, Deus? Desde que a sua vontade seja igual à minha. Tá difícil, não tá? Isso não tô falando de vocês, não tô falando da gente. De mim. Então isso é doença. A doença é o fruto do pecado. Num próximo vídeo eu falo para vocês o caminho inverso. Pra gente poder curar, a gente tem que voltar, virar o cabresto da égua e voltar. Porque onde essa égua tá levando a gente não é para um lugar muito bom, não. Então a gente tem que virar e voltar. Por esse caminho tá errado. Só o orgulho e a vaidade que não vai deixar a gente enxergar. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. No próximo vídeo, então, a gente fala sobre esse caminho inverso, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Estamos por aqui, tá certo? Tchauzinho!